Toda empresa gosta de dizer que é ágil, mas basta aparecer uma mudança real de prioridade, uma nova exigência do mercado ou uma dependência entre áreas para a verdade surgir. Muita agilidade corporativa só existe no PowerPoint. Por quê? Agilidade de verdade não é fazer daily, sprint e retrospectiva. Agilidade real é a capacidade de mudar de rumo com velocidade, sem provocar colapso operacional, sem depender de heroísmo e sem transformar urgência em burnout. A diferença entre a estética da agilidade e a capacidade organizacional de entregar, aprender e adaptar de forma consistente. Uma verdade clara é: não existe time ágil dentro de uma empresa lenta. Você pode até ter uma squad eficiente, bons desenvolvedores e líderes comprometidos. Mas, se jurídico demora semanas, compras trava, fornecedor, financeiro segura, orçamento e segurança entra só no fim, o sistema inteiro continua lento. Esse é o erro clássico da agilidade de slide. Ela mede esforço local e ignora o fluxo real da organização. A pergunta não é: nosso time é ágil? A pergunta é: quanto tempo levamos da hipótese ao valor entregue? Quando esse tempo é longo, não adianta romantizar método. É preciso atacar gargalo real. Agilidade, no fim, é uma propriedade do sistema, não uma qualidade moral de um time específico. E, trazendo uma crítica muito necessária, muitas empresas ainda confundem esforço extremo com alta performance. Celebram quem vira madrugada, quem apaga incêndio toda semana, quem faz acontecer apesar do caos. Só que isso não é maturidade operacional. Isso é fragilidade dependente de heróis. Agilidade real exige justamente o oposto: processos robustos, automação, qualidade embutida e ritmo sustentável. Ou seja, menos improviso e mais fluxo confiável. Isso inclui feedback curto, automação de testes, segurança dentro do processo e decisões mais simples sobre o que realmente vale fazer. A lógica é poderosa. Errar rápido, com baixo custo e em ciclos curtos é muito melhor do que planejar durante meses uma entrega que já nasce atrasada. Agilidade séria não idolatra correria. Ela reduz desperdício, encurta aprendizado e protege a capacidade de execução ao longo do tempo. Importante estabelecer uma disciplina muito executiva. Medir o que realmente revela fluxo. Se a empresa só acompanha volume de atividade, número de cerimônias, horas trabalhadas ou quantidade de projetos em andamento, ela pode se iludir facilmente. O que importa é medir lead time, throughput e a relação entre esforço e impacto. Lead time mostra quanto tempo a ideia leva até virar valor percebido. Throughput mostra a vazão real do sistema. E junto disso, a liderança precisa limpar as métricas para entender se elas mudam decisão, se incentivam comportamento saudável e se não podem subir por razões ruins. Essa parte é fundamental, porque toda métrica cria incentivo e incentivo mal desenhado vira game. Agilidade sem direção estratégica é só correria bem embalada. Não basta entregar rápido. É preciso entregar o que move a tese principal do negócio, com qualidade e com capacidade de adaptação quando a evidência mandar mudar. Agilidade real não é um método bonito, nem um vocabulário moderno. É a habilidade prática de fazer a organização aprender mais rápido, decidir melhor e mudar com menos atrito. Isso exige fluxo, foco, métricas limpas, qualidade embutida e menos dependência de heroísmo. Então a provocação final é esta. Na sua empresa, a velocidade vem de um sistema que funciona ou de pessoas brilhantes compensando no braço um modelo que continua travando tudo? Porque, no fim, agilidade de slide impressiona em reunião. Agilidade real muda resultado.